Vamos lá para a nossa correção. Então, ó, eu só vou ter fluxo de energia quando, ou seja, fluxo de elétrons, né? Quando o circuito estiver fechado. Aí eu tenho a corrente. A lâmpada vai se acender se eu tiver nos dois polos da pilha ligados, né? Para gerar essa corrente. Então, o gerador é a pilha, porque vai ter esses polos positivos e negativos. Aqui, se eu estou esquentando, é efeito térmico. Chuveiro, ferro são outros exemplos. Material condutor é o metal. O alumínio, portanto, e material isolante é a borracha. A corrente contínua é o movimento de cargas em um único sentido e a alternada são em sentidos diferentes. Os geradores de algumas usinas são exemplos de fontes de corrente elétrica alternada. Pilhas e baterias são exemplos de fontes geradoras de corrente contínua. Efeito térmico, a temperatura do chuveiro. Magnético, eu posso falar em eletroímãs. Efeito químico em baterias e fisiológico, o choque. Hahaha! Já levou um choque aí. Você sabe dizer bem como que é essa sensação. Aí aqui, vamos lá. O dínamo apresenta um gerador elétrico-mecânico, porque você tem um movimento para gerar energia elétrica. Além disso, tem hidrelétrica, termoelétrica, usina eólica, todos esses são geradores mecânico-elétricos. Aqui nós temos a usina nuclear, né? Que a gente comentou bastante em aula. E, bom, além de ameaçar aves, pode ameaçar muito o risco da própria vida humana, de repente, né? Então, dei uma procurada para estabelecer bem essa resposta. Na 3. A, eu tenho gerador elétrico-químico, pois a energia química é transformada em elétrica. E aqui na B, um gerador elétrico-mecânico, já que a energia elétrica é fornecida por diferentes tipos de usina, que transforma o movimento em energia elétrica. Tranquilinho por enquanto, aí começa as continhas. Então, por exemplo aqui, quanto maior a espessura do condutor, menor é a resistência, é o contrário. Quanto maior a resistência, menor é a corrente. Em um circuito elétrico com resistência elétrica, quanto maior a tensão, maior a corrente. Quanto menor o comprimento do fio, menor a resistência. Em um chuveiro elétrico ligado em uma tensão constante, quanto maior a sua potência, maior a corrente. Então, aqui está falando as baterias de automóveis apresentam 12 volts, considerando a resistência do corpo humano de aproximadamente 100 mil ohms. Por que ele fala 10 elevado a menos 4? 10, 1, 2, 3, 4, elevado a menos 4. Calcule em seu caderno qual seria o valor da corrente. Vamos lembrar que a corrente ela depende da intensidade e da potência elétrica. Então, quando eu faço essa continha, a corrente vai ser de 1,2 vezes 10. Por que aqui eu coloquei amperes? Porque é a medida, né, de resistência. Então, o ohm é o que, digamos assim, representa a resistência. O ampere é o que representa a corrente. Então, deixa eu me corrigir. É a medida de amperagem, é a medida de intensidade. Qual a tensão elétrica do refrigerador? Então, eu vejo aqui, ó, 127 volts. Qual a potência? Eu vejo nos watts, 94 watts. Qual será a intensidade elétrica? Então, de novo, eu tenho aqui 0,74 amperes. Depois a gente vai resolver junto. Mas é só usar aquela formulazinha lá e trocar, tá? Assim como na 4, que vai dar 1,44 vezes 10 a menos 6. E quais foram as grandezas? Eu posso falar da potência por causa do watts e da tensão por causa do volts. Esse chuveiro transforma 4.800 joule em 1 segundo, ou seja, 4.800 watts de potência ele tem.
Aqui de novo a intensidade elétrica, a gente depois vai corrigir, vai dar 37,8 amperes. Lembra lá que para fazer isso que a gente tá falando, né, da intensidade, é só fazer essa aqui, ó, potência, intensidade e corrente. Então, eu uso essa fórmula aqui para fazer aquelas questões. Lembra lá que fala da distância que o resistor percorre, né? Então, quanto maior a distância, maior a resistência. Então, se eu quero posição quente, eu tenho uma distância menor. No aquecedor, parte da energia elétrica é transformada em energia térmica, isso é Joule, certo? Se o aquecedor for ligado a uma diferença de 220 volts, o aparelho seja danificado. Por quê? Porque ele é de 127, então ele vai queimar, tá certo. 7. Primeiro, na usina hidrelétrica, eu tenho subestação elevadora de tensão, linha de transmissão, abaixadora de tensão, distribuição e aí o centro do consumidor. Isso a gente não focou muito, na verdade, né? Supondo que um mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é 40 centavos, lembra lá de usar a energia consumida é a potência vezes a diferença de tempo, isso aqui vai me dar R$230, tá? A energia que eu consumi é isso aqui. Que eu consumi não, né? A energia que eu consumi, eu tenho que multiplicar por isso aqui e vai dar R$230. Uma lâmpada LED, mesma fórmula eu vou usar aqui, vai dar 54,6 watts. Só que eu prefiro corrigir com vocês, que daí a gente faz passo a passo em aula, fica mais fácil. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem. Vai falar. Por que usar vários cabos não é mesmo perigoso? É perigoso, porque você pode causar aquecimento e até um curto-circuito. Então, o fusível é um equipamento de proteção, né? Ele se rompe quando tem uma corrente maior do que se suporta. E isso preserva acidentes. Letícia ligou alguns aparelhos elétricos, a soma da potência de 1.550 watts e a tensão elétrica da tomada está conectada a 127 volts. O que aconteceu com o fusível do filtro de linha? Provavelmente se rompeu porque ele foi fabricado para suportar até 10 amperes. E aqui ela tem uma amperagem maior, né, do que o que é suportado. Tem que fazer aquela continha para saber. Por que é importante economizar energia elétrica? Ora, vários porquês, não só economia, mas também preservação ambiental, né? Durante o dia, iluminar a residência com a luz, isso aí economiza. Durante a noite, apagar a luz, economiza. Utilizar lâmpadas LED, economiza. Não demorar no banho, economiza. Comprar equipamentos elétricos, os que tem selo Procel, economiza. Então, aqui mais uma continha. A gente vai usar aquela de novo de consumo de energia potência por diferença de tempo e vai calcular em relação aos reais, certo?